pelo prazer, não se apercebem dessa presença. Preocupados só com o prazer, não se apercebem. Tais entidades costumam se vincular aos parceiros do sexo, ou algum deles em particular, provocando exacerbações tão doentias que ora fazem com que a pessoa se sinta verdadeira máquina movida à base de libertinagem, ora como uma personagem apática em virtude das formas de vampirismo que a pessoa passa a sofrer. Verdadeira máquina de libertinagem. Tanto que a pessoa muitas vezes vai no envolvimento sexual e ela quer ter uma relação de 2, e 3, e 4, e 5 na mesma noite. No motel. Porque os desencarnados são muitos. Não é um desencarnado doido. Que eles estão participando. Então eles fazem troca de parceiros entre eles e vão se alimentando da energia do casal. E a resposta continua. É comum que esses vampiros levem esses parceiros a tamanho grau de exigência sensorial que, ao saírem desses ambientes, passam a admitir que o outro não mais esteja correspondendo aos seus apetites sexuais. Passa a achar que o outro que não gosta dele, porque são tantos desencarnados que eles estão com ele ali, o outro já não tem mais o mesmo movimento, mas é porque ele já está recebendo a energia desse desencarnado e ele quer mais. E o outro está dando conta. Sem saberem que em tais ambientes estão impregnados de veneno fluídico, governados por um psiquismo tão infeliz, que a dupla passa a fazer sexo contando com acompanhantes desencarnados, que então tiram proveito da situação, instalando a compulsão pelo tipo de ambiente, ou promovendo a desagregação do casal, quando viva uma relação estável. O casal troca o ambiente do lar, por exemplo, para o motel, a título de comemoração, porque a pergunta não é só isso, uma pergunta longa. A pergunta é como encarar o ato dos casais que utilizam os motéis para as práticas sexuais, a título de comemorações, de aniversário, de datas de casamento. Deus está colocando mais, porque para comemorar é um motel. Uma senhora chegou para mim, ela é espírita, trabalhadora da casa espírita. Marido dela católico, trabalhador da igreja. Os dois trabalhadores se respeitam nas religiões que protestam. E o marido dela queria comemorar o aniversário de casamento no motel. E aí ela não quis. Ela é espírita com a mediunidade de evidência aflorada. E aí ele insistiu. E ela negou. Ele insistiu de novo e ela foi. Ela foi para o motel. E aí, na hora que ele estava no quarto, enquanto ele estava fechando a porta do quarto, ela começou a ver as entidades que estavam aproximando dela. Ela tinha desabotoado 2 botões da blusa e os vampiros se aproximaram. Ela falou assim mesmo, eles estavam tão deformados, as genitálias deformadas, verminoses, traçando no corpo deles ali. Verminoses, a espécie de letras no quarto do motel, na parede do motel. Eu fui ficando assustada, eu fui deixando a minha blusa, eu peguei o meu marido, eu peguei o meu marido pelo ombro, eu empurrei meu marido para porta, saí correndo do motel, o meu marido saiu correndo atrás de mim e nós dois começamos a correr no quarto do motel. Eu falei assim, como é que acabou isso? Ué, acabou, na hora que ele me parou, eu falei, você não acredita, mas eu vejo, eu sei o que está acontecendo aqui dentro. Eu estou vendo, nós vamos embora para casa. Essa foi a nossa noite de aniversário. Foi embora para casa. Tá claro? Por quê? Porque estão ali. Só que quando ela descreveu isso para mim, não tinha saído o livro Sexo e Obsessão de Manuel Clemente Miranda. Não tinha saído. Depois eu fui ler o livro. Aí eu entendi de forma clara o que ela escreve. Porque além do livro Sexo e Obsessão, está um quadro clássico de pedofilia, ele vai mostrando como que é o ambiente psíquico determinados espíritos que habitam nesses ambientes e criam uma cidade no plano espiritual que se chama cidade perversa, aonde eles se preparam apenas para assolar a mente dos encarnados na área do sexo. Só para isso. Eles se preparam para isso.
Não. Tá uma coisa boa. Então, vamos ressaltar que, pela lei das afinidades, o casal que não tiver harmonizado, ele pode estar na sua própria casa, porque as afinidades vão ter isso. Aí nós vamos colocar, então, como funciona esse ambiente na nossa casa. Tá? Como está o ambiente na nossa casa? Porque, desarmonizado, só de ir para um motel... A gente não está falando da vida adulta ou tem que estar no adolescente? Nós vamos entrar no adolescente e falar dos casais casados. Aqui nós podemos considerar os dois. Tá? Não, agora nós vamos fazer a distinção. Se casar o adolescente, ele ainda não tem sua casa própria, ainda não tem seu apartamento. Por isso eu vou falar dele. Qual vai ser o local, né? Calma, você está ansiosa. Até o tempo eu vou te contar. Eu queria ressaltar também que aí já é uma coisa minha, que eu acredito, tá? É muito comum a gente ver nos noticiários a quantidade que está cada vez mais frequente também de jovens que o cara era um bom moço, de boa família, que trabalhava, que estudava, que era honesto, e que essas entidades que passam por vampirismo em cima dessas pessoas vão atuar também em outros âmbitos. Que o namorado matou a namorada, que deixou uma carta do lado. Isso está acontecendo cada vez mais frequente. Sim. Isso aí está mudando, assim, e muito até o jeito de ser dessas pessoas que estão indo para lá. Isso não é um outro assunto. Já que você fez referência. Calma, eu não respondi nem a primeira, você não deixa, fica calma. Nós vamos falar ainda depois sobre a ansiedade e tal. Então, tem uma boa relação também, tá bom. Tem mais de outra, é assim. A gente nem respondeu, fica calma. Aqui, essa questão que tem acontecido hoje com os jovens, já existe uma outra situação que está envolvendo os jovens das escolas educadoras. Leiam o livro Comunidade Educacional das Trevas, do Espírito de Vinícius. Saiu no ano passado. É um livro da Mazzarini, ela é de São Paulo, Comunidade Educacional das Trevas, aonde os espíritos estão montando situações para destruir as escolas do país. Mazzarini. Não seja Marlene Mazzarini, Lúcia Mazzarini, vai ser Mazzarini, Comunidade Educacional das Trevas do Espírito de Vinícius. Então, eles estão se preparando para destruir os jovens, estão entrando nas escolas, mexendo com a mente dos coordenadores e professores, e insuflando droga dentro das escolas, professores usuários estão estimulando os jovens estão estimulando os colegas, pensando na assim que a gente escuta falar que acontece uma denúncia, eu estou falando já para dele. E o Vinícius coloca que da mesma forma que existem esses desencarnados que estão promovendo o desastre na educação, existem os desencarnados que estão nascendo neste momento para fazer uma reestruturação em toda a situação educativa do país. Inclusive o ministro coloca que o futuro ministro da Educação, que vai fazer essa reestruturação, já está no corpo físico e ele vai mexer na educação nacional como um todo. Atendendo à resposta da pergunta 917 do livro dos Espíritos para o egoísmo, a educação é a chave do progresso moral e espiritual da criatura. Não é só a educação do lar, é a educação formal, é a educação social, é a educação espiritual. A educação é a chave do progresso moral. Então, o espírito de Vinícius, calma, criatura. Os filhos já perceberam isso, que estão atuando pelo seu Uau! Então, o espírito de Vinícius deixa claro de observação que acontece na instituição que você acabou de escrever. Voltando à pergunta anterior, que fala sobre os casais que estão em desequilíbrio do lar, também favorece a presença desses desencarnados que são frequentadores, muitas vezes dos motéis. Por que eles estão desequilibrados? O desequilíbrio do lar, onde não tem diálogo, eles tombam.
E aí eles não reconstroem a afeição. E aí começa a estimular a agressão e começa a buscar conforto fora do lar. O que acontece com essas relações? André Luiz. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13, intitulado Reencarnação, ele vai falar sobre a reencarnação do ser e vai falar sobre essa proteção do lar. E aí, no momento que o André Luiz está afastando os pais do Segismundo, estão dispostos emocionalmente a um envolvimento conjugal, sexual, o André Luiz escuta do Alexandre assim: nós vamos nos afastar, porque eles estão prontos para se envolver e a gente vai fazer a reencarnação do Segismundo. Aí o André fala assim: mas nós não precisamos de assistir para fazer a reencarnação, a ligação do espírito no órgão fecundado? Ele fala: não, André, você foi médico na Terra e sabe que o espermatozoide demora horas para poder chegar no seu órgão. Quando o casal espera adormecer, a gente vem aqui e seleciona o espermatozoide que carrega as características necessárias para o espírito do Segismundo. É ele que vai ganhar a corrida do espermatozoide. Seleciona em meio àqueles milhões da nossa história. Os dois se afastam. Quando os dois se afastam, vem os orientadores da família e faz um cerco espiritual em torno daquele quarto. Aí o André pergunta assim: por que este cerco? O Alexandre fala com ele: este cerco, meu filho, nós não precisamos de participar no encontro sexual deste casal. É para aqueles espíritos que queiram tumultuar esse ambiente, não participem também. Então, esse ser é um campo de força, que nesse momento é do casal. Aí o André me pergunta para ele: como que fica o caso daquele casal, aonde o homem, ele sai da sua relação conjugal e se envolve com outro parceiro, numa outra relação, fora do seu lar? Quando ele volta para dentro de casa, ele não traz essas entidades do envolvimento, da promiscuidade, para o convívio do seu lar? O Alexandre respondeu: traz. Mas, se a mulher é uma pessoa digna do respeito da espiritualidade, envolvida com as suas tarefas, com o seu crescimento, com os seus cuidados, com os filhos, pelo respeito que ela nos merece, a gente faz o cerco, porque ela é digna de receber esse cerco espiritual. E os dois têm o seu envolvimento sexual. Porém, quando esse homem sai de casa, esses espíritos estão aguardando por ele, dão o braço para ele, e ele começa a pensar em novas aventuras sexuais, atendendo as emanações desses desencarnados que estão ligados a ele. Então, voltando à necessidade do equilíbrio, tá? Por quê? Porque quando se desequilibram, não se favorece com o diálogo. Quando se favorece, se agridem. Não é diálogo. Diálogo não é conversar. Diálogo é a arte de saber ouvir. Nós temos muita dificuldade de escutar. A gente acha que está pronto para o diálogo, a gente fala. Logo o outro vai falar e fala: não vê você. Lá vem, quer saber? Isso não é diálogo. Quem está com o microfone? No caso dos apóstolos, pericolosamente, isso aí não pode ser um resgate, uma prova de expiação, não? No caso dos avós educarem os netos, pode ser uma prova por expiação, pode ser uma prova quando os filhos abandonam os netos, e aí ficou por conta dos avós. Aí está abandonado, tá? Se abandonar uma criança na minha porta, independente de eu ser parente daquela criança, eu vou cuidar dela. Abandonou na minha porta, eu vou cuidar dela. Não preciso ser pai, não preciso ser tio, não preciso ser avô. Está abandonado lá. Vai ser pelo sentimento de solidariedade, pelo sentimento de paternidade que já carregamos dentro de nós. Tá? Então nós não vamos colocar como a gente dizendo os filhos da resposta. Pela responsabilidade que você formou por você mesmo. Não ouvi? Pela responsabilidade que qualquer um formou por si só. De achar um mínimo que você começa a pegar uma criança e cuidar. Igual você pegou na lagoa da sua coisa, levou, né? Igual acha no lixo, vai. Vai? Emerson,